Muito bem, agora são 11 horas e 21 minutos, 11 horas e 21 minutos. Manhã tá passando rápido, hein, Estela Maris? Tá passando rápido. Tá passando rápido. Muito bom os bastidores né? Muito bom, programa. né? A gente faz consulta particular aqui no quadro Seus Direitos também, gente. Seja bem-vindo, Dr. Gilberto Dias, hoje é nosso entrevistado da coluna Seus Direitos. A gente vai falar hoje sobre questão rescisória, né? Cadê o assunto do outro programa aqui, Estela? Meu Deus. Verbas rescisórias. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Primeira vez no quadro Seus Direitos, né? E a gente vai falar sobre uma questão que até semana passada a gente chegou meio que entrar nesse campo, né, com a doutora Eduarda, mas ele é cheio tem bastante nuances que às vezes a gente não entende, e aí se você não entende, pode ser, né, passar a perna em você. A questão é, quando você é demitido, quando você pede demissão, o que você tem direito? É isso, né, doutor? Exato. Verbas rescisórias, eu digo que é o ponto mais importante em uma relação trabalhista. Como todas as relações, existe o início, o meio e o fim. Verbas rescisórias, elas põem um fim em uma relação. A relação entre empregador e empregado. Então, ambas as partes precisam estar muito atentas aos seus direitos e deveres. Enquanto empregador, enquanto empresa, a empresa precisa ter uma boa equipe de RH, uma boa equipe de contabilidade para que faça o cálculo correto e faça o pagamento correto. Assim, ela evita um possível processo. De outro lado, o empregado, ele precisa ter muita ciência de quais verbas ele precisa receber, para que ele também não saia perdendo dinheiro na hora do final dessa relação. Quando ocorre a demissão, ela é dividida em justa causa e a demissão sem justa causa, a grosso modo. Dentro do direito trabalhista existem várias outras modalidades, mas o comumente conhecido pela população é demitiu por justa causa, demitiu sem justa causa. Sem justa causa é aquela demissão em que você tem todos os direitos a receber, que é a mais comum. Dentro desses direitos, o empregado vai ter saldo de salário, que é o valor que ele trabalhou até o dia que ele foi demitido. Por exemplo, trabalhou até o dia 16 dias. Vai ter aviso prévio, vai ter 13º, férias proporcionais, férias vencidas, FGTS, multa de 40% e ainda o seguro-desemprego. Então, o empregado precisa estar muito atento na hora de assinar o termo de rescisão, que é o TRCT, que a gente chama, termo de rescisão de contrato de trabalho, para ele não dar aso, para ele não dar quitação sem ter recebido o valor correto. Por isso, quando for assinar, pesquisar em casa, consultar um advogado de sua confiança, para quando for no momento da assinatura, já saber todos os valores que precisa receber. Que assinou, depois não adianta querer questionar. Pode questionar, você tem o direito, a Justiça do Trabalho, ela nasceu para proteger o trabalhador. Então, você deu quitação, as verbas, e mesmo assim depois surgiu uma dúvida. Consulta um advogado especialista, e aí ele vai ver as possibilidades de ingressar com uma ação posterior. O que tem que estar muito atento é o prazo, 2 anos. Saiu da empresa, foi demitido ou pediu a demissão, passaram-se 2 anos, você não pode mais pleitear as verbas. E é 2 anos para frente e 5 anos para trás. Então, se você foi demitido hoje, daqui 2 anos encerra o teu prazo prescricional. E daquele último dia, tu só pode reaver as verbas passadas de 5 anos. Então, no 6º ano para trás, você já não consegue mais rever. Então, tem que estar atento a esses 2 prazos. Então, 5 anos você tem para poder reivindicar algo que você acha que não foi pago para você de maneira justa. Exato. E 2 anos para frente Isso, é sempre 2 anos para frente, 5 anos para trás. 2 anos para frente vai prescrever o teu direito e 5 anos para trás é o período que você trabalhou que você pode reaver. Ah, entendi. Quando você fala ali de início, meio e fim, né? Semana passada a gente falou da relação meio, que é férias, né? Que o doutor Eduardo hoje está falando de rescisão, que é quando acabou o contrato, né? Existe a questão aí dos modelos, né? Existem modelos diferentes de contratação que podem render verbas rescisórias diferentes, ou a CLT mantém um modelo só? Não, existem as contratações, por exemplo, por prazo determinado, que são aquelas contratações esporádicas, Dia das Mães, Natal, que são contratações que elas já vêm com um período X de dias. Nessas contratações, quando o empregado finaliza o contrato, né, ele não é demitido. Você contratou por 60 dias, 90 dias, ele não vai ter uma série de direitos que tem no contrato indeterminado. Contrato indeterminado é aquele contrato que você faz o período de experiência de 90 dias, ou 45, ou 60,
passado aquele período, ele prorroga-se automaticamente. Então, nesse que é o mais comum, que é o que abrange a maioria dos trabalhadores. Nesse contrato, elencam-se todas as verbas que eu citei. No contrato por tempo determinado, que ele já vem com um prazo estabelecido, você não tem aviso prévio e uma outra série de direitos. Você apenas sai com saldo de salário e o valor das férias, por acaso, se tiverem vencidas ou proporcionais. Então, se eu fizer um contrato, por exemplo, com a Estela aqui de 6 meses, eu vou ter que pagar para ela o 13º proporcional, férias proporcional, mesmo sendo um contrato que não está na carteira de trabalho, por exemplo. Tem que estar na carteira de trabalho. Tem que estar. Tem que estar assinado, mesmo que seja... Temporário. Mesmo que seja temporário. Um dos maiores erros das empresas e dos empregadores é não assinar a carteira de trabalho por alegar desconhecimento da lei ou qualquer outro motivo. Mas assinar a CTPS é um direito fundamental, um direito obrigatório. Então, o trabalhador tem que estar muito atento também, porque isso reflete nas questões previdenciárias, de INSS, né, conta tempo de serviço. Então, mesmo que seja um contrato ali temporário, que tem um início, meio e fim estabelecido, que é só para o Dia das Mães, para o Natal, enfim, para o Dia das Crianças, que são essas datas em que tem muitas vendas, tem que assinar. E aí, quando finalizar, tem que pagar férias proporcional, proporcional. Isso, você vai fazer os cálculos e vai incidir sobre o tempo que a pessoa trabalhou. Porque pode ser que ela trabalhe 30 dias, 45, assim. Vai variar de cada caso. O Fernando está perguntando aqui como que funciona a questão do contrato estatutário. Por que não tem acerto? O estatuto ele não vai ser regido pela CLT. Então, o que abrange a consolidação das leis do trabalho são trabalhadores seletistas assinados na CTPS. Estatutário é outro tipo de vínculo, aí ele tem regras próprias. Aí você não vai ter alguns direitos. Por isso que a CLT ela é tão defendida por juristas trabalhistas, porque ela assegura ao trabalhador uma série de direitos que não existem, por exemplo, em estatutos. Ou vou citar, por exemplo, outros países também que não possuem regras trabalhistas. O Brasil, ele é um dos poucos países que tem uma legislação ampla de direito do trabalho. Mesmo em 2017, na reforma, com aquela perda de direitos que foi muito falada, a CLT ainda garante muitos direitos trabalhistas, comparado a outros países. Então, se você é regido pela CLT, você tem todos os direitos elencados lá. Estatuto tem regra própria, então definida naquele estatuto. Pois é, eu fico pensando da questão do estatuto, quem faz isso geralmente são entidades públicas, né? Entidades públicas. Mas no mínimo contraditório, né, doutor? Porque então eu crio um estatuto e eu tiro todos os direitos, não tem direito a um acerto, não tem direito a... eu fico pensando quanto que isso é injusto, né? Depende do órgão, né? O órgão ele já vai fazer o filtro na seleção, porque normalmente em entidades públicas você ingressa através de concurso, né? Então, nesse ingresso de concurso, você normalmente já tem uma série de benefícios ali que também não estão na CLT, de comissões, proventos, enfim. Então, tem que analisar os dois lados, qual é mais benéfico. Mas quando você entra num estatuto, você está ciente, você fez o concurso, você fez a prova, você sabe que não vai ter os direitos que estão lá na trabalhista. Doutor, um assunto muito pertinente é aquela questão do empregador dizer, eu te mando embora, mas você tem que devolver o valor da multa rescisória. Sei. O famoso acerto. Esse acerto, ele é totalmente ilegal, não é? Ele é um direito do trabalhador, só que a gente sabe que muitos trabalhadores se sujeitam a isso e fazem um acordo, digamos que por baixo dos panos, quando precisa ser benéfico para as duas partes. Na legislação, obviamente, isso é legal. Quando acontece uma rescisão, todas as verbas precisam ser pagas para o trabalhador, não pode voltar nenhuma verba para o empregador. Mas a gente, na experiência, sabe que muitas vezes o trabalhador precisa ser demitido e ele faz um acordo com o empregador e fala, se você me demitir, eu te pago a multa ou te pago a porcentagem do FGTS. Existem várias coisas que acontecem por baixo dos panos, mas não pode. Porque esse 40% ele é devido no caso de uma demissão. Isso. Agora, o
o empregado vem, por favor, me demita ou me recontrata daqui a algum tempo. Isso Sim. é muito comum acontecer, né? É. Na verdade, é o famoso combinado não sai caro, né? Exato. Existem várias hipóteses que acontecem que a gente sabe, enquanto advogado, que não pode, que é legal, mas que na rotina do trabalhador a gente sabe que acontece. O espectador que não colocou o nome perguntando se estagiário tem acerto. Estagiário não tem verbas rescisórias, ele vai receber apenas o saldo de salário. Então, quando você faz o contrato de estágio ali, a gente, advogado, que já foi muito estagiário, né, em escritório, tribunal, TRT, vários trabalhos, você recebe apenas o teu valor mensal. E aí, ao final do contrato, encerrou o contrato, recebeu o valor mensal. É o saldo do mês. O saldo do mês. Fechou, não tem acerto. Entendi. A questão dessa relação patrão-empregado, a gente falou ali da questão de fazer acordo e tal, é importante dizer, né, principalmente para os empregadores, que você parte de um pressuposto que você está fazendo um acordo justo para ambos os lados, mas o questionamento da justiça, se houver, o empregador não pode dizer, não, mas eu fiz um acordo com ele e tal, e se eu tiver, por exemplo, um documento assinado, lá está ela concordando em devolver lá o 40%, isso tem validade jurídica? Depende, como tudo no direito depende. Se o empregado deu aso, se ele concordou com a quitação, vai ser mais difícil para ele provar na Justiça do Trabalho que ele foi ludibriado, que ele foi enganado, que ele não recebeu o valor correto. Inclusive, se ele ingressar com uma ação trabalhista pleiteando esse valor, que ele aceitou, né, que ele foi de comum acordo, pode haver uma litigância de má-fé, que é no direito quando a pessoa ingressa com a ação, mas ela recebeu o valor, ela concordou, então é muito delicado, o trabalhador precisa estar muito atento que se ele recebeu o valor e ele concordou, ele assinou, e ingressar com uma ação pleiteando um valor que já foi definido ali entre o trabalhador e o empregador, pode vir uma condenação de litigância de má-fé, que ele está tentando ludibriar o juízo para ganhar duas vezes. Então, tanto o trabalhador e o empregador tem que estar atento a esse fator. O que foi mais relevante nessa relação de verba rescisória feito pela reforma trabalhista de 2019, né? 2017. A reforma trabalhista, ela trouxe o ponto mais importante, foi a demissão por comum acordo, que não existia até então. Então, por exemplo, hoje eu e você temos uma relação de trabalho, se nós dois concordarmos, a gente pode pôr fim a essa rescisão. Não precisa você chegar e me demitir, ou eu fazer algo que me demita, que eu vou ser demitido por justa causa. A gente entra em um acordo e aí eu recebo o saldo de salário, férias proporcionais normais, 13º proporcional, só algumas coisas que vão ficar diferentes. O aviso prévio é 50% e a multa do FGTS na 40% é 20%. Então, precisa estar bom para os dois lados nesse acordo. Os dois lados têm que concordar. Isso. Mas para o empregador foi bom isso porque diminuiu a verba, a minimização. Isso, o empregador só vai pagar 20% da multa em cima 40. Do FGTS, e não 40%, e o aviso prévio só vai pagar 50%, né, metade do salário. Porque precisa estar bom para o empregador, é um jeito de também deixar a empresa... Queria saber sua opinião sobre essa questão que estava sendo discutida recentemente, mas acabou não indo para frente, de que o empregador teria que justificar a demissão. Ah, sim, foi um projeto de lei, mas que foi votado no Supremo Tribunal Federal e não foi aceito, não prosseguiu, não teve quórum suficiente. Acho que colocado em constitucionalidade, né? Isso, foi proposta uma ação inconstitucional, de declaratória inconstitucional. Nesse projeto de lei já estava tramitando há muitos anos, previa que o empregador só poderia demitir o empregado se tivesse uma justa causa. Se não tivesse uma justa causa, aquele empregado ficaria ad eterno, ficaria para sempre trabalhando. Então foi muito polêmico, mas não progrediu, não foi para frente. Então... Vamos dizer que se progredisse, o que poderia na verdade não faz muito sentido, porque o empregador pode alegar, por exemplo, incompatibilidade de gênio. Por isso que foi tão controverso, né? Porque se o empregador, ele tem, lá na CLT, tem uma série de alíneas, né, de parágrafos que prevêem situações em que o empregador pode demitir o empregado.
Então, se esse projeto tivesse passado para frente, só com uma justa causa, só com alguma caracterização ali que o empregado poderia ser demitido. Mas daí passaria por cima do que a lei e a CLT já diz, se ela coloca os pontos em que o empregador pode demitir. Exatamente, bem controverso. Por isso estava tramitando, acho que há 25 anos, se eu não me engano. É totalmente controverso, né? O Leandro Tigre está perguntando se seria bom meus direitos, deveres... ele está sugerindo aqui, né? Pra frente a gente pode tocar nesse assunto dos MEIs, né? Os direitos e deveres dos MEIs, quem sabe? Sim. A gente programa aí para os próximos programas. Eu acho que a doutora... Mariana? Não, a Fiedler. Mariana Fiedler. A Mariana Fiedler, né? Acho que ela poderia ser uma pessoa que poderia falar com a gente sobre isso, né? Mas enfim, é um bom assunto pra gente falar adiante, né? Ele falou que tem dificuldades e tal por conta disso, né? De modo geral, então... para a gente encerrar a conversa, doutor, o que a gente tem de direitos de verbas rescisórias são, para a gente resumir a conversa. Saldo de salário, o salário do mês, divide o salário mensal por 30 e soma os dias que foram trabalhados. Férias proporcionais do tempo que você trabalhou entre 12 meses, férias vencidas, que foi o período anterior aos 12 meses, FGTS, se for uma demissão sem justa causa, os 40% em cima do salário da verba total do FGTS, vai ter aviso prévio, que é o salário mensal indenizado. Essa questão do aviso prévio, inclusive, fazendo adendo, ela é muito peculiar também, porque o trabalhador precisa estar atento que o aviso prévio ele é ou indenizado ou trabalhado. Então, ou você precisa estar em casa e já ter encerrado o vínculo e receber indenizado, ou você precisa trabalhar. Agora, você não pode ficar em casa como se estivesse trabalhando e não receber a indenização. E a gente sabe que isso acontece. Isso é um ponto muito importante. Enfim, são essas as E quando está no aviso prévio, tem a história também de redução de jornada para poder encontrar outro emprego, né? Isso, você reduz em 2 horas a jornada por dia, ou você falta 7 dias seguidos. Isso fica a critério do empregado. Eu posso trabalhar 20 dias, e aí no final ali dos meus 30 eu fico 7 dias corridos em casa, ou todo dia eu fico 2 horas a menos. E tem a questão também do FGTS, se você optar pelo saque aniversário, quando você é demitido você não recebe, né? Isso, essa é outra característica da opção por saque aniversário. Adriana está dizendo que você está arrasando nas explicações, parabéns. Obrigado, doutor Gilberto Souza Dias, falando sobre verbas rescisórias, o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. Muito obrigado, doutor, espero vê-lo outras vezes aqui no programa. Obrigado pelo convite.